Você já se pegou pensando que talvez, muito provavelmente, tudo que você estudou no Brasil não serve aqui na Europa? Eu sei exatamente de onde vem esse questionamento, o porquê ele existe, e eu te garanto, a questão não é a sua formação. Meu nome é Camila Souza e por aqui a gente conversa sobre carreira de mulheres migrantes na Europa, sem receita mágica e com muito senso crítico. Essa é quase uma regra que acontece com a maioria das mulheres que migram para a Europa, assim como eu migrei. A gente chega, começa a procura por trabalho, vai tentando em trabalhos que a gente sabe que a gente sabe fazer, afinal de contas é coerente com a nossa carreira, manda vários currículos. Se consegue alguma entrevista, vai para umas entrevistas meio estranhas, onde perguntas que você pensa, não faz sentido essa pergunta, por que eles estão me perguntando isso? É óbvio, nesse contexto, nesse trabalho, naquilo que eu faço, é óbvio, por que eles estão me perguntando? E aí você começa a achar tudo muito estranho, o sim nunca vem, a maior parte das vagas que você se candidata nunca te retornam. E aí você começa a entender, a assimilar que sim, a sua formação e a sua experiência não valem nada aqui. Porque afinal de contas, quando você se candidata a vagas, principalmente aquelas vagas que ninguém quer, nem você mesmo quer, mas que você acaba achando que é o caminho que vai ser possível, você é chamada para entrevistas. Você até consegue trabalhar, você até consegue um sim, você consegue ser chamada para esses trabalhos. Mas não é o que você realmente quer. Não é o trabalho que faz sentido para você. Não é o trabalho que te faz ir trabalhar com o mínimo de vontade. E aí você soma todos esses fatores e confirma, a realidade é que a minha formação, a minha experiência não vale nada aqui. E sim, essa é uma lógica presente no mercado. Eu não tô falando que não. Vê meu chá. A questão é que essa lógica colonial e eurocêntrica é benéfica para alguns. Para aqueles que podem nos dar contratos precários, horários de trabalho terríveis, salário, preciso nem comentar, e ainda querem que a gente fique gratas e eles possam fazer conosco aquilo que a própria legislação trabalhista do país não permite, mas que ela é imigrante e se não fosse eu, essa alma caridosa, essa mulher não ia conseguir trabalhar. A gente vê esses recados sendo mandados pra gente o tempo todo. O que não pode, que é a pior coisa, na minha opinião, que diz respeito à carreira de mulheres migrantes na Europa, especialmente mulheres do sul global, é internalizar. É pegar todas essas informações e ter isso como verdade. E acredite, eu já fui para esse lugar. E eu sei o quanto ele é ruim. E é por isso que eu tô aqui hoje, falando sobre isso. Não tem uma fórmula mágica. Não tem uma receita mágica. Não tem 5 passos. Não tem, piorou, o segredo que ninguém quer que você saiba, que vai te levar diretamente para aquele trabalho que realmente ressoa com você. Mas isso não significa, e eu posso provar, isso não significa que não tem caminho, que não tem jeitos, que não tem possibilidades reais e compatíveis com objetivos que você mesma pode traçar. Essa lógica colonial e eurocêntrica
ela é benéfica para as empresas e para os empregadores que querem lucrar ao máximo, sem um pingo de bom senso e de humanidade mesmo, na contratação de pessoas migrantes. Enquanto para eles é lucrativo ter pessoas como nós, que acreditemos nisso. Então, se eu acredito que a minha formação é menor, que a qualidade da minha formação é pior, que eu não dou conta mesmo, porque não foi aqui que eu trabalhei, não foi aqui que eu estudei, a gente entra nesse looping e tem grandes chances de acabar se conformando e seguindo esse fluxo, enquanto para eles é confortável e lucrativo. Então, sim, irão de todas as formas, burocráticas, sociais, políticas, culturais, levar a gente para esse lugar de que aqui não vale, aqui não tem valor, para que assim seja bem mais fácil te pagar menos, te dar péssimas condições, péssimo contrato, enfim, trabalhos que ninguém quer fazer. Para vocês terem uma noção disso, não é um país ou outro que isso acontece. É uma realidade da Europa. É de onde a Europa surgiu, né? Assim, o conceito Europa, União Europeia e tudo mais surgiu. É esse olhar de dizer o que é daqui é valioso, o que é de fora não. Piorou quando esse de fora vem dessa camada do mundo que se chama sul global, né? Ou como chamavam antigamente, países de terceiro mundo, países emergentes, em desenvolvimento, etc. Então, para a Europa é conveniente que isso aconteça. Então, a superqualificação de pessoas migrantes, pessoas estrangeiras, exercendo funções que não exigem aquela qualificação toda, é muito maior em estrangeiros que não pertencem a nenhum estado da União Europeia. São 39,6% em média nos países europeus em que pessoas ocupam trabalhos nos quais elas são super qualificadas, ou seja, tem qualificação a mais do que aquela atividade exige. Isso em pessoas estrangeiras não nativas da União Europeia, da Europa. Isso cai quando comparado entre estrangeiros, mas que são nativos de algum outro país da União Europeia, e cai mais ainda, quando aí gira em torno de 20% de nativos trabalhando no próprio país, que acontece isso de a pessoa ter mais qualificação do que aquele trabalho exige. Ou seja, eles nos dão trabalhos que ninguém quer, em condições que ninguém quer, mas que pessoas na vulnerabilidade que a imigração traz aceitam porque precisam aceitar. E essas pessoas são super qualificadas, o que provavelmente reflete num excelente trabalho feito. Aqui, essa análise é por minha conta. Os dados eu vou deixar de referência aqui embaixo, tá? Então, esse mercado que é convenientemente elaborado para subestimar a capacidade dessas pessoas que estão ali disponíveis para o mercado de trabalho, ele vai ter os seus desafios. Não vai ser um mercado simples, não que no Brasil, e aqui eu falo para brasileiras, não que no Brasil seja fácil, não é, a gente sabe que não é, né? O Brasil tem um mercado muito competitivo, com muitas pessoas, é muito agressivo, mas a gente tem rede de apoio, tem networking, coisas que num país novo a gente não tem. Além disso, a gente não tem uma predisposição alheia de desvalorizar, de desqualificar a nossa trajetória profissional, a nossa formação, o nosso conhecimento. Então, esse contexto, ele vai exigir de nós um posicionamento, uma estratégia, uma busca por trabalho, uma busca ativa de emprego mais estratégica e diferente
daquela que a gente fazia no nosso país de origem. Vocês podem ter visto por aí, por exemplo, vou colocar aqui, ó, acho que vai ser aqui mais ou menos, por exemplo, a quantidade de vagas hoje disponíveis na União Europeia. Só no LinkedIn são mais de 1.600.000 vagas. Ah, então quer dizer que tá chovendo vaga para brasileiro na Europa? Me conta aí, você acha? Bom, lembra do contexto? Lembra de tudo isso que eu tô falando? Não necessariamente. Além de toda essa questão cultural, todo esse cenário que eu expliquei antes de conveniência eurocêntrica e colonial, a gente também tem questões burocráticas, práticas, que não à toa existem legislações que impedem, que transformam o processo de atuação naquela profissão mais difíceis. É claro que tudo na vida tem dois lados, né? Tem um lado de que sim, bom, a gente tá falando, por exemplo, de profissões na área da saúde. Cara, é importante que você tenha critérios para alguém atuar na área da saúde. Mas será que esses critérios são realmente para garantir qualidade ou são para restringir acesso? Isso talvez seja tema para um outro vídeo, porque dá para pensar muito sobre, né? Mas a questão é que essas barreiras sociais, políticas, burocráticas, culturais, elas vão acrescentando camadas na dificuldade, nos desafios que uma pessoa migrante precisa ultrapassar para poder conseguir ser bem-sucedido na vida profissional aqui na Europa. E eu coloquei bem-sucedido entre aspas, porque sucesso e bem-sucedido é uma coisa muito, muito, muito relativa. Mas o que eu quero levantar aqui, a questão é a quantidade de barreiras que uma mulher como nós, como eu, como você que está me ouvindo, que está me vendo, precisa enfrentar para poder, no final das contas, conseguir um trabalho compatível com a sua qualificação, compatível com a sua experiência profissional, sabe? Que seja seja a continuidade da sua carreira profissional. Outro dia eu comentei com uma amiga, depois eles olham para as pessoas que não conseguem trabalhar no seu próprio trabalho, na sua própria área, que não conseguem voltar a trabalhar ou que se cansam de fazer toda essa busca e olham para essas pessoas e falam que foi porque elas não se esforçaram direito, ou que não se esforçou o suficiente. Tem que rir, né? Não tem condição, assim. Pensa, por exemplo, você é formada em fisioterapia no Brasil. E aí você tem anos de carreira, tem não só a graduação, tem especialização, até mestrado, enfim, tem as suas formações, né, de alta qualificação. E aí você migra para um país europeu. Eu vou ousar dizer que todos os países nas profissões da área da saúde são regulamentadas. É ousadia minha, porque eu não pesquisei, mas se você quiser pesquisar e me contar, fica à vontade. Os países todos que eu já atendi, né? Eu já atendi clientes em mais de 8 países. A área da saúde é sempre regulamentada. E quando eu digo regulamentada, o que eu tô dizendo tem uma lei que determina que tipo de experiência você precisa ter, que tipo de certificação de título de graduação, de pós-graduação, etc., mestrado, para você exercer X profissão, ter aquele cargo, receber salário compatível, né, naquele país. Então, profissões regulamentadas, a área da saúde, a maior parte são de profissões regulamentadas. Ou seja, você já tem uma carreira, você já é certificada, você já tem esse processo todo corrido, né, todo feito, todo vivido. E aí, quando você chega nesse novo país, você encontra dificuldade cultural, porque questionam a qualidade da sua formação,
Você encontra barreiras burocráticas, porque você precisa regularizar o seu título. Na maior parte das vezes, essas regulamentações são demoradas, muitas vezes duram mais do que um ano para poder sair. Depois é cara, você precisa pagar por esse processo. Em muitos países, a gente está falando de centenas de euros, e você precisa trabalhar. Então você tá no cenário completo de todas essas barreiras possíveis. Políticas, sociais, culturais, burocráticas, que você pode encontrar para poder exercer a profissão que você tem. E aí você pode escolher, ou você vai ter que escolher, em qual caminho seguir. Para algumas pessoas, há a possibilidade de sim, investir nessa regularização, fazer o que é preciso, esperar o tempo correr e aí sim voltar para o mercado de trabalho já dentro da sua profissão. Mas a grande maioria precisa trabalhar, precisa do dinheiro entrando na conta para sustentar, para viver a vida, para ser, né? Para existir. E aí ou vai para um empreendimento, para o empreender por necessidade, ou vai para o mercado possível, para o mercado de trabalho possível, que é qual? Exatamente. Aquele que eu falei lá no começo, de ser super qualificada para trabalhos que não exigem essa qualificação. E vou dizer uma coisa que fique bem clara. Em hipótese alguma, há algum problema em fazer um trabalho que não exige a qualificação que você tem, desde que esse trabalho faça sentido para você e que não seja por consequência de empurrarem você para um cenário que é eu só preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas, vai no que dá, no que é possível e pronto, acabou. E você não se sente bem, não gosta, sente que está sendo desperdiçado o seu tempo, a sua capacidade mental de pensar, de elaborar, de criar, sabe? Aqui é que mora o problema. Se no caminhar da vida, ao mudar de país, você percebe que é uma ótima oportunidade para mudar o rumo, porque aquela carreira profissional que você estava desenhando já não faz mais sentido, e o que faz sentido para você é ter um trabalho que te resolva X, Y e Z, seja eles quais forem, e que não importa se é exigente de qualificação ou não, tá tudo bem mesmo, desde que faça realmente sentido para você e que não seja só uma consequência do que o contexto te empurra a fazer. Entende o que eu tô falando? Acho que sim, né? Não sei se eu compliquei aqui, espero que não. Não é duvidando da sua capacidade de me entender. É me colocando em xeque se eu seguir aqui um raciocínio. Ok, tá bom? Qualquer coisa me conta nos comentários. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Camila, já entendi que tem um contexto, que tem um mercado que lucra com isso, que essa é a lógica que opera, é isso que eles entendem como certo. Então, o que eu vou fazer? Não tem jeito. Tem jeitos e eu posso provar. Como é que eu posso provar? Eu posso provar, primeiro, porque eu tenho aí algumas clientes recolocadas no mercado europeu, exatamente no trabalho que queriam, na área que queriam. Todas elas estavam neste lugar de acreditar nesse discurso de eu sei que é assim e tal, mas eu quero tentar. Apesar de eu achar que não dá e tal, eu quero tentar. Mas porque elas mudaram, se não totalmente ao longo da mentoria, elas conseguiram mudar um passo interno, que é esse primeiro passo que eu quero te propor a tentar fazer, que é o passo de acreditar que é possível, porque é possível. Acreditar que apesar de ter todo esse cenário que te empurra para esse lugar, você pode. Não vai ser, como eu disse lá no começo, não vai ser com receita mágica, não vai ser com 5 passos.
não vai ser com aquele curso milagroso, caríssimo, que você encontrou por aí. Não vai ser muito menos com o segredo que não querem que você saiba. Vai ser com SCP, estratégia, constância e persistência. Ou paciência, tanto faz o P. Estratégia, porque você vai precisar entender as coisas. Eu não tô falando aqui, gente, não é porque eu tô falando sobre acreditar que é possível que eu estou falando sobre você sentar e sonhar e expectar que as coisas vão acontecer, que elas vão acontecer e elas vão acontecer. Não é assim que funciona. Eu tô falando pra ser estratégica, pra manter a constância. E constância não é fazendo muito todos os dias, mas é manter ao longo do tempo o fazer. E a paciência de esperar o tempo correr para que o universo, a vida, te retorne um movimento. Mas esse movimento tem que começar com você. E esse movimento começa internamente. Porque se você não acreditar, isso tem até um triângulozinho assim sobre a procrastinação, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas uma das bases da procrastinação é você não acreditar que aquilo é possível. Porque como você não acredita, você não vê sentido em fazer um esforço em relação àquilo. Então é muito importante o acreditar que você consegue, o acreditar que aquilo é possível, sabe? Então a primeira coisa é isso, é você olhar histórias de outras pessoas. E não é, eu vou deixar claro, não é por aquele vazio, aquele discurso vazio de se eu conseguir, você também consegue. É só você se esforçar mais. Não é por aí o raciocínio. Lembra da estratégia? Faz parte da estratégia você olhar o seu contexto, traçar planos realistas com aquilo que o mercado busca, exige, pede e que você tem para oferecer e dar esse passo. Determinar para você mesmo objetivos de curto, médio e longo prazo a partir de uma análise crítica da realidade e de si mesma, não sobre um desejo, sobre aquilo que eu quero e sabe-se lá se é possível aqui. Não, sabe? Então, esse acreditar que consegue, acreditar que é possível, é um passo interno para que você faça esse primeiro movimento que começa em você. Não é sobre o mercado, não é sobre o seu companheiro ou companheira, os seus amigos, sua família, não é sobre essas pessoas. É sobre você. Você acreditar e você dar esse passo interno primeiro. Todas as minhas mentoradas, as que tiveram, as 80% delas que tiveram a sua recolocação profissional no que queriam, eu trabalhei com elas não só a parte prática da elaboração de material, né, de currículo, LinkedIn, carta de apresentação, enfim, posicionamento para entrevista, posicionamento em outros momentos. Além dessa parte prática, teve também um trabalho emocional aqui de fazer essa mudança de chave, de problemas do mundo, eu ia falar uma palavrão, mas não vou falar, problemas do mundo, problemas do que essas pessoas querem que eu, de como essas pessoas querem que eu esteja, ou o lugar que elas acham que eu mereço ocupar. Eu mereço ocupar o lugar que eu quiser. Então, o meu lugar é onde eu quiser. E eu vou atrás disso, eu vou fazer. É menos sobre deixa a vida me levar, a vida leva eu, e mais sobre pegar as rédeas da própria vida e levar a vida profissional para o lugar aonde você quer que ela vá. Então fica aqui o meu convite para você começar a fazer esse movimento interno, esse primeiro passo de acreditar que é possível, acreditar que você consegue, para poder começar a colocar em prática materiais, né, a parte mais prática da procura de trabalho, focada naquilo que você realmente quer para você. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha com as amigas e a gente se vê na semana que vem. Tchau!